Mateus 26, 17 a 30. Um momento muito especial na vida de Jesus. Mateus 26, 17 a 30. A última Páscoa foi um jantar de despedida. Não um adeus, mas um até breve. Contudo, não um até logo simples e corriqueiro, mas decisivo e definitivo. Depois daquela despedida na Páscoa, nem o mestre e nem os discípulos seriam os mesmos. Então aquele último jantar de Páscoa, que se tornou a primeira ceia para o cristianismo ainda por surgir e se estabelecer, foi um momento muito especial na vida de Jesus. Tão especial que exigiu uma preparação, versículos 17 a 19. E tão especial que estabeleceu um memorial, versículos 26 a 30. E tão especial que exigiu uma definição de Judas, nos versículos 20 a 25. O apóstolo João dá mais detalhes de como foi esta despedida. O que Jesus explicou, prometeu e confidenciou. Em João capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 17, que você pode ver. Mateus, porém, se ateve aos fatos. E o fato é que aquele foi um momento muito especial na vida de Jesus. E que a comunhão estabelecida pelo Senhor também se torne para nós um momento muito especial em nossas vidas também. Amém? Amém. Versículos 17 a 19, Jefinho. Vamos ver a preparação daquele momento muito especial na vida de Jesus. Amém. Mateus 26, 17 a 19. Não. O Roberto está viajando. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam a Páscoa, o jantar da Páscoa. Amém. Então houve uma preparação. Então você sabe aí, o primeiro dia dos pães asmos era um dia em que os cordeiros eram abatidos. Agora, durante o jantar de Jesus com seus discípulos, nenhum cordeiro físico é mencionado durante aquele jantar. Por quê? É uma indicação de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, amém? Amém. Que foi imolado. E a nossa festa em volta dele e do seu sacrifício. O dia em que todo o fermento também eram retirados e os novos pães já deveriam estar prontos para a celebração que logo mais à noite aconteceria. Então, depois daquele jantar, por mais 7 dias, as pessoas ali comemorando a Páscoa, elas só comeriam pão sem fermento. Muito bem. Então você sabe que a palavra Páscoa, ou Pesach em hebraico, significa passar por cima. Passar e pular. Comemorava o quê? A redenção de Israel de uma escravidão egípcia há 1500 anos atrás. Quando, na última praga sobre o reino de Faraó, o anjo do Senhor passou a ferir o egípcio em todas as suas casas
mas pulou todas as casas cujo sangue do cordeiro estava nas ombreiras e verga das portas. Amém? Amém. Assim Deus poupou o seu povo da morte e proveu-lhes a libertação para serem um povo de sua propriedade exclusiva. E note bem, agora também Deus faria coisas semelhantes para os cristãos mediante um novo sacrifício. Amém? Amém. Então Jesus disse que desejava ansiosamente por este momento de comunhão com seus discípulos, e o momento exigia preparação. Jesus deu as coordenadas e os discípulos executaram de acordo. Seria na cidade de Jerusalém, na casa de um homem específico, previamente contatado por Jesus. Provavelmente um discípulo anônimo do Senhor. O tempo de Jesus havia chegado e o seu último desejo foi qual? Comer a ceia. Exatamente. O seu último desejo foi estar com seus discípulos num jantar de despedida. Amém? Amém. E esta é justamente a aplicação. Né? Nós precisamos ter o desejo, nos preparar para estar com Jesus e com seus discípulos. Amém? Amém. Então, agora tem uma frase aqui que se aplica ao Vicente e aos demais irmãos. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Como você se sentiria se fosse este homem ouvindo estas palavras de Jesus? Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Como você se sentiria? Felizmente, você ainda pode oferecer a sua casa. Amém? Amém. Para que o Senhor reúna com os seus discípulos. Amém? Amém. Jesus está aqui entre nós. Acredite, Jesus também nos reúne na sua casa para comer. Amém. Como naquele Amém. dia. Então eles fizeram e prepararam como Jesus ordenou. E nós também estaríamos preparados para passarmos momentos especiais com Jesus? Nós temos que nos preparar. Muitas vezes as pessoas faltam essa ou aquela reunião porque deixa as coisas para a última hora. Não pensa na reunião, não se planeja para a reunião, não se prepara. Mas temos que entender que é Jesus quem está nos servindo cada dia na sua igreja. E nós temos que nos preparar para passar momentos especiais com Jesus, amém? Amém. Então você é como aquele homem que o mestre pode contar: em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos? Amém. Assim seja, com cada um de nós, em nossas casas. Versículo 20 a 25, Vicente, vamos ver aí que aquele foi um momento tão especial na vida de Jesus que também exigiu uma definição. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Muito bem, então a definição. A reunião se inicia com quantos apóstolos? A reunião se inicia com 12 apóstolos presentes.
Nós sabemos que Jesus lavou os pés de todos antes de eles sentarem para comer. Ou melhor, deitarem, né? Então, depois disso, Cristo afirma algo preocupante. O que parecia, na verdade, uma impossibilidade. É como se nós falássemos sobre os irmãos aqui, que olha, essa semana alguém aqui vai sair, cuspindo fogo e falando mal da igreja e nunca mais vai voltar. Parecia impossível. Por quê? Porque Jesus tinha um convívio igual com todos os apóstolos, um amor, uma convivência. Então eles ficaram muito chocados, muito preocupados, porque Jesus afirma algo preocupante que parecia impossível. Todos ficaram tristes e falaram: porventura sou eu, Senhor? Será que sou eu? Não, não pode ser eu. Esse é o sentimento da pergunta dos apóstolos, e ele respondeu possivelmente, aqui no contexto, lendo os outros evangelhos, Jesus respondeu possivelmente apenas para João, que estava mais próximo dele à mesa: o que mete a mão comigo, aonde? No prato, esse me trairá. A traição de Jesus por meio de um amigo íntimo seria o cumprimento de uma profecia. Agora lembre-se, Judas teve as mesmas oportunidades dos outros de fazer o bem. Amém? Amém. Mas ele, Judas, deixou que Satanás enchesse o seu coração, deixou que Satanás entrasse nele ao ponto de se vender aos principais sacerdotes. É lamentável o que Judas fez. Mais lamentável ainda seria o seu castigo. O ato de traição de Judas já havia se iniciado no momento que ele saiu para procurar os principais sacerdotes. Ele tomara parte no jantar da Páscoa, após ter tido seus pés lavados por Jesus. Num ato de cinismo, ele ainda ficou ali durante um tempo, num ato de cinismo e falsidade inigualável. Tá vendo? Então não dá para ter pena de Judas, porque ele realmente não tinha um coração reto perante Deus. Os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Lembra aqui na passagem? Porventura sou eu, Senhor. Os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Judas o chamou de quê? De mestre. Agora, Jesus não era para Judas, mas nem uma coisa e nem outra. Após Jesus confirmar o que havia no coração de Judas, ele saiu do jantar, abandonou no meio da Páscoa o mestre e os seus outros amigos. Judas era um discípulo com data de validade e havia vencido. E ele não durou mais que 3 anos e meio. E essa é uma aplicação para nós. Existem alguns que foram batizados, receberam o mesmo ensino que nós, aceitaram a palavra com alegria, mas tem uma data de validade. Alguns vão durar 1 ano, outros 2 anos, outros 3 anos e meio, outros vão durar 10, 18 anos, mas infelizmente alguns discípulos, eles têm uma data de validade, assim como era Judas. Então a reunião aqui prosseguirá com apenas quantos apóstolos? 11 apóstolos, mas a reunião vai continuar. Amém? Porque o plano de Deus segue em frente. Se alguém pula do barco, o plano de Deus segue em frente. Se alguém sai da igreja, o plano de Deus segue em frente. O que importa é quem fica nesse barco.
As aplicações. Então pode ser uma triste realidade que um dentre nós, mais cedo ou mais tarde, mesmo conhecendo Jesus como o conhecemos, pode vir a sair. Né? Então atente para isto, que não seja eu, que não seja você. Porque Judas são muitos. Né? Essa possibilidade de trair Jesus deve nos preocupar, né? Tanto quanto sinceramente afligiu os 11 apóstolos naquela noite. Porventura, sou eu, Senhor? Não sou eu, não sou eu, Senhor. Está vendo? Esse é o sentimento deles. Eles não queriam ser a pessoa da qual Jesus falou. Amém? Amém. Então não queira ser o traidor. Não queira ser o que desiste da igreja, dos irmãos, da fé, da palavra, do ensino que você recebeu. Não seja você. Amém? Amém. A possibilidade de trair Jesus deve nos preocupar, tanto quanto preocupou os 11 apóstolos. Bem, agora podia ser qualquer um dentre eles, não é verdade? Imagino que todos metiam a mão no mesmo prato que Jesus. E eu já vi muitos tomarem parte na ceia do Senhor, meter a mão no prato junto com a igreja, e ao sair dali, nunca mais voltar à igreja do Senhor. A história, infelizmente, se repete. Quando alguém naufraga na fé como Judas, a palavra está se cumprindo, no sentido geral de que nem todos conseguirão ser fiéis até o fim no caminho estreito. Mas, ai daqueles que abandonam o caminho. Então naquela noite, irmãos, Judas, ele se definiu de uma vez. Nós também precisamos nos definir. Mesmo que seja para a permanência ao lado do Mestre. Amém? Amém. Judas estava no meio dos discípulos, mas ele não estava indeciso. Infelizmente, ele tinha um lado. E infelizmente, não era o que parecia ser. Que a mesma falsidade e cinismo jamais ocorra conosco. Amém? Amém. Nós temos um lado, e é o lado de Jesus. Não estamos aqui uns com os outros como hipócritas, fingindo acreditar no que não acreditamos, fingindo amar quem nós não amamos. Nós não podemos trilhar o caminho que Judas trilhou, da hipocrisia. Né? Versículo 26 a 30, pode ler aí a Evandir. 26. Versículos 26 a 30, vamos ver aqui o clímax daquele momento muito especial na vida de Jesus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos por remissão dos pecados, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber, que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Muito bem. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. Então note bem que esta passagem é o clímax daquele momento muito especial na vida de Jesus. Este pão foi um pão tomado por inteiro. De modo especial, aquele pão foi tomado. Era um pão ázimo, certo? Um pão sem fermento. Então, e abençoando,
quer dizer que Jesus agradeceu a Deus por aquele pão, com aquele significado tão especial. O partiu e o deu aos Discípulos. discípulos. Né? Então daí veio a nossa expressão. Note bem. O partir do pão. Está aqui na narrativa do Evangelho. Jesus tomou um pão, o partiu e o deu aos discípulos. Então daqui vem a nossa expressão, o partir do pão no singular, para referir-se à ceia do Senhor. E deu a quem? Aos discípulos. Aos discípulos. É um detalhe importante. E esse detalhe de que a ceia é só para os discípulos, quem creu, arrependeu, confessou, foi batizado no batismo bíblico, está perseverando na doutrina dos apóstolos, esse detalhe importante foi mais rigorosamente exigido nos primeiros séculos do cristianismo, nos primórdios. Ao ponto de as pessoas que estavam estudando para batizar eram retiradas da reunião quando a ceia do Senhor era servida. E só depois de batizar elas participavam integralmente do culto. Né? Bem, em alguns círculos, né, cristãos do passado, não é uma regra geral isso. Mas o fato é, Jesus também disse, tomai e comer. Então não é para rejeitar, né? Não é para ficar só olhando o pão passar ou observando os outros comendo. Não, é para você tomar e comer, literalmente. E sobre o cálice ele disse, bebei dele todos os discípulos deveriam beber o fruto da videira. Não é uma pessoa bebe e mostra para os outros que bebeu. Isso é idolatria. Isso é paganismo. Não é a ceia do Senhor. Né? E ele disse, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Esses dois simples elementos representam o seu sacrifício para nós como um memorial indestrutível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas denominações evangélicas leem esse versículo quase todo domingo. Nós praticamos este versículo todo domingo, realizando a ceia do Senhor. Amém? Porque assim nós lembramos que Ele deu a sua vida por nós. Então, 3 coisas importantíssimas a respeito do sangue de Cristo. Primeiro, a nova aliança foi inaugurada e ela agora é celebrada. Amém? Amém. Então, todo domingo nós celebramos uma nova aliança com Deus. O sangue foi derramado literalmente em favor de todos os que viessem a obedecê-lo. Então o sangue de Cristo só tem valor remidor para quem realmente é discípulo de Cristo. Amém? Amém. O sangue não faz nada por quem ainda não se entregou a Jesus. Né? E terceiro, o sangue foi derramado para a remissão dos pecados, não para resolver problemas menores, né? Ou ser invocado para outros fins, né? Às vezes a pessoa está ali dizendo que está expulsando o demônio e fala sangue de Jesus tem poder. Está errado. O sangue de Jesus é para remissão dos nossos pecados. E por isso que o batismo é tão importante. Porque o batismo verdadeiro é para remissão dos pecados. Amém? Amém. E é ali que você se une a Cristo Jesus e ao seu poder remidor. Então, tomar do fruto da videira lembra estes fatos e tem estes significados. Quem questiona a realização da ceia toda semana ignora ou desvaloriza tudo que a ceia representa para nós.
né? O versículo 29 reforça que aquele momento era um momento muito especial na vida de Jesus. Porque o reino seria estabelecido em breve, onde tudo se faria novo. E em espírito, ele, Jesus, se faria presente para participar de novo da ceia do Senhor. Então Jesus está presente com sua igreja. Amém. Amém? Nunca não. Ele está Nunca foi, presente não. com sua igreja. Então, o versículo 29 é melhor interpretado como sendo mais uma profecia sobre o estabelecimento da igreja. E tendo cantado um hino, eles saíram do cenáculo. Então deve ter sido um dos salmos tradicionalmente cantados naquelas festividades. Mas como não diz qual foi o cântico, então não estamos restritos a um cântico em particular. Como o cântico, enfim, não foi especificado, indica que todos temos liberdade para cantar um cântico novo durante a ceia do Senhor. Amém? Amém. Muitas aplicações podem ser tiradas do momento mais especial na vida humana de Jesus. Primeiro, lembra, foi só para os discípulos. Lembra que aquele ato foi realizado enquanto comiam. Então o ambiente era um ambiente informal e um ambiente familiar.